Fazer nesse momento uma oração para dar início ao culto. Eu vou convidar o pastor Wagner Amaral para fazê-la. Oremos. Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de estarmos juntos neste ajuntamento solene e poder rever amigos, irmãos e irmãs e poder assim adorar ao Senhor. Esta é a nossa intenção durante o tempo desta semana. Queremos honrar o Senhor, adorar ao Senhor. Então receba a nossa adoração, nos conceda um coração sensível ao Senhor através da Tua palavra e que bondosamente, como já estamos acostumados, sejamos edificados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrir a Sagrada Escritura na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler esse capítulo. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 3. A palavra do Senhor declara: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Nós vamos louvar o Senhor agora com algumas canções. Eu vou convidar o irmão Emiliano, que vai conduzir essa programação, junto com um grupo maravilhoso de louvor que ele veio para abençoar nossa reunião. Boa noite, amados irmãos. Graças e paz, nosso Deus. Vamos louvar o nosso Senhor Jesus cantando Venha Adorar. Adoraremos o Salvador, venha adorar o Senhor, força e poder, luz e prazer, venha adorar, adore a Deus, maravilhoso e grande é.
homem Deus, mediano e o Rei dos céus, venha, venha, venha adorar o Senhor pra sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos ainda entoar digno és, e de fato o nosso Deus, ele é digno de receber todo louvor, toda a honra e toda a glória. Amém? Pai Criador, majestoso pelo que és, eu te louvarei, porque o teu Filho entregaste por nós, o único Filho teu, nesse caminho de conciliação, sendo o primeiro de muitos irmãos. Digno és, Pai Criador. Cristo Senhor, poderoso Deus, digno tu és dos louvores meus, porque com teu sangue compraste pra Deus a nós o que ele escolheu. Digno tu és de louvor receber toda a riqueza, glória e poder. Digno és, Senhor Jesus. Consolador, Santo Espírito, no meu louvor, tu és digno, porque nossos passos guiastes à luz, fizeste-nos vir à cruz, encheste a vida de amor e razão, certos brilhar em meio à escuridão. Digno és, Espírito. Digno és, Criador Deus. Digno és, Criador Deus. Amém. Peço, amada igreja, agora que fique de pé para entoarmos ainda mais um cântico em louvor ao nosso Deus. Agora nós vamos cantar o estandarte. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus. O exolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao
ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela terra mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertence, ó esposa do Senhor. Sei então o instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo neste mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Passa a palavra novamente, pastor. Amém. Graças a Deus. É muito bom ouvir a voz dos irmãos cantando aqui de cima, muito encorajador. Irmãos, eu quero convidar todos vocês a abrir a Sagrada Escritura em Tiago capítulo 5. Vamos até lá, por favor. A nossa primeira mensagem está intitulada O Pastor e a Oração pelos Fracos e Doentes. Esse é o nosso tema. Tiago capítulo 5 é o nosso texto. Nós vamos orar nesse momento e vamos pedir a graça do Senhor para a meditação na Sagrada Escritura. Nosso Deus, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor nos deu a Bíblia, o Senhor nos deu a Tua Palavra e o Senhor nos deu o Espírito Santo, que nos capacita a compreendê-la com o coração. E nós Te bendizemos, Senhor, porque hoje estamos reunidos como grupo, como igrejas, em torno desse livro santo. E o nosso desejo, Senhor, é Te conhecer. Conhecer o Senhor, conhecer as Tuas obras, conhecer a Tua pessoa. E nós pedimos, Senhor, que de alguma maneira o Senhor provenha essa necessidade através dessa passagem hoje. Que o Teu Espírito seja o grande professor e mestre dos nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a passagem específica, o nosso parágrafo, está no livro de Tiago, capítulo 5, e nós vamos do verso 13 até o verso 18. Os irmãos sabem que esse parágrafo ele é bem interessante, muito encorajador, mas também por séculos tem sido um campo de batalha para os intérpretes da Bíblia. Para o romanismo, aqui nós temos um texto que, dentre tantas coisas, ensina a prática da extrema unção. Para alguns pentecostais, aqui nessa passagem está a base do dom da cura. Para alguns neopentecostais, a justificativa para se sair vendendo óleo ungido, para que o povo besunte tudo e todos por aí. Então é uma passagem que tem sido um campo de batalha, e nós vamos lê-la e tentar nos aproximar dela com o auxílio do Senhor. Vamos ler. Tiago 5, verso 13, diz o seguinte: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará.
e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Muitas perguntas me surgiram à mente quando eu me aproximei dessa passagem para estudá-la pela primeira vez. Perguntas do tipo: que tipo de doença é essa? Por que os presbíteros são chamados a orar? Porque a oração deles parece ter um plus que a oração dos irmãos não teriam. O que é e por que a unção com óleo? Qual é a relação entre pecado e doença? O que é que confessar pecados tem a ver com todas essas questões? E por que a oração de Elias está numa passagem que trata a respeito de unção? Essas foram algumas perguntas que vieram à minha mente quando eu tentei me aproximar desse texto. Eu entendo, irmãos, que a chave para acessar a essa passagem é o contexto, isto é, o ambiente em que o texto menor está contido. E é por ele que eu gostaria de começar a minha exposição essa noite. Todos vocês sabem que Tiago foi escrito para judeus cristãos. Essa epístola é um dos documentos mais antigos do Novo Testamento. Esses irmãos eram de Jerusalém, daquela igreja vibrante que aparece no livro de Atos, mas que foram dispersos após a morte de Estevão, conforme está em Atos 7 e 8, a chamada diáspora. Esses crentes, então, se espalharam por todo o Império Romano, e à medida que eles iam se estabelecendo nos novos locais, eles começaram a sofrer todo tipo de hostilidade e perseguição. E é por essa razão que Tiago, no primeiro capítulo, exorta-os a serem pacientes e suportarem as provações. De fato, irmãos, eles enfrentavam tentações internas e lutas externas. Externamente, conforme já dissemos, estava o desafio de serem cristãos em um lugar povoado por pessoas que odiavam a Deus e o povo do Senhor. E internamente, Tiago vai dizendo ao longo da carta que eles também tinham que lidar com as próprias luxúrias da vida, com as ofertas do mundo, e sem falar da ação de Satanás. Todos nós nos identificamos com isso e sabemos que a vida cristã é um grande campo de batalha. Em linhas gerais, meus irmãos, Tiago vem dizendo que eles deveriam suportar. Era preciso que eles olhassem além da dor e da perseguição para focar na glória prometida no futuro. E eles também precisavam aceitar as tentações como parte da humanidade caída e usar todos os meios de graça para superá-la. O contexto, portanto, da epístola é o de hostilidade e sofrimento. E esse é o tema que Tiago retorna no capítulo 5, dizendo que esses crentes tinham de ser pacientes, fortalecer os corações, pois a vinda do Senhor já estava se aproximando. Do verso 7 ao 11, ele os chama a serem fiéis apesar da perseguição dos ricos. E Tiago também alerta para o perigo da murmuração, raiva, retaliação, sentimento de vingança, que são, irmãos, pecados muito comuns que assolam o coração daquelas pessoas que estão sendo injustiçadas. E aí, é nesse ambiente que entra o nosso texto. O nosso texto ele está contido em um argumento maior que fala a respeito de sofrimento. E Tiago vai falar aqui a respeito do papel e a necessidade da oração para aquelas pessoas que estão passando grandes provações. Meus irmãos, a oração é a trincheira. Ele dirá, nós veremos aqui, que a intercessão em dias de sofrimento é o coração da resistência cristã. E eles só suportariam a provação se estivessem totalmente comprometidos com a oração. Tiago vem falando especificamente com um grupo de pessoas que é mencionado no versículo 6, se vocês olharem comigo. Ele fala aqui no versículo 6 sobre as pessoas que estavam sofrendo perseguição dos ricos. Ele diz assim:
tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Ele está falando aqui com ricos cristãos que estavam oprimindo crentes pobres. E veja que situação terrível de depreciarem completamente essas pessoas, em alguns casos até mesmo tirando a vida dessas pessoas. Então Tiago está olhando para esse grupo de irmãos, gente sofrida, gente enlutada, gente que estava com lesão corporal, fissura na alma, gente esmagada física, emocional e espiritual. E a oração, meus irmãos, é o meio de cura, de restauração interior. Então é isso que nós vamos olhar hoje à noite. Nós vamos ver nessa passagem 4 aspectos da oração. O primeiro eu chamei de oração e alívio. O segundo eu chamei de oração e cura. O terceiro é oração e comunhão. E o quarto é oração e poder. E nesses 4 aspectos da oração eu pretendo cobrir toda a passagem com os irmãos. Então vamos começar com o verso 13, qual chamamos de oração e alívio. Notem que no verso 13, Tiago começa com uma pergunta. Ele introduz a sua questão dizendo: está alguém entre vós sofrendo? Esse vocábulo sofrendo denota uma pessoa que está sofrendo algum tipo de tratamento perverso. Então é como se Tiago estivesse perguntando: alguém de vocês está sendo golpeado? Entre vocês há pessoas maltratadas, espancadas? A exortação de Tiago é: faça uma oração. Então faça uma oração. Ore. Ore. A ideia aqui, irmãos, não é uma única oração. É uma vida de oração, é um processo de oração. Ore continuamente. Então, se a intensidade da batalha cristã tem drenado as suas forças espirituais, implore, ore insistentemente, até que Deus visite o seu coração com conforto. Quando eu olhava esse texto aqui, eu me lembrei daquele hino que, via de regra, cantamos nos cultos de oração, em que o poeta diz: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Eu não sei se o poeta tinha esse versículo em sua mente, essa passagem em sua mente, quando escreveu a sua poesia. Mas denota, irmãos, precisamente o que Tiago está trazendo aqui para nós. A oração tem que ser a nossa reação quando nós passamos por provações. Se nós passamos sofrimentos, a nossa reação não pode ser a murmuração, não pode ser o ressentimento, não pode ser a decepção com as pessoas. A reação das pessoas cheias do Espírito Santo precisa ser a oração. É isso que ele fala. No restante do versículo, ele introduz uma segunda pergunta. Ele diz: está alguém alegre? Cante louvores. Aqui, irmãos, é importante pontuar que ele está falando de uma alegria interna. Lembra que o contexto aqui é um contexto de perseguição. Então não é como se ele estivesse se dirigindo a uma comunidade de crentes que está muito bem, que a vida está dando certo em todos os aspectos, e uma outra comunidade de pessoas muito sofridas. Não, todos são sofridos. Mas alguns daqueles que estavam sofrendo, eles tinham uma alegria. Eles tinham uma alegria quase que intocada pela intensidade da tribulação que eles estavam sofrendo. Então aquelas pessoas, mesmo padecendo profundas perseguições, elas experimentavam uma profunda felicidade em Deus. Qual é a palavra de Tiago para essas pessoas? Ele diz: cantem louvores, entoem canções. Então se mesmo no calor da fornalha, vocês ainda estão glorificando, felizes, alegres, plenos do Senhor, expresse isso através de canções que exaltam ao Senhor. Os irmãos devem perceber que Tiago está falando particularmente aqui. Ele ainda não está falando de relacionamento de pastor e igreja, ele não está falando de crentes orando por crentes. Nós vamos ver isso no restante da passagem. Aqui ele está focando o crente individualmente. Se você está sofrendo, ore ao Senhor. Se no sofrimento você está alegre, cante louvores, exalte ao Senhor. Então aqui, irmãos, é o que eu chamei de oração e alívio. A partir do verso 14, Tiago acrescenta uma nova situação, que eu chamei de oração e cura. No versículo 14, ele fala assim: está alguém entre vós doente? Então Tiago introduz essa pergunta. E aqui, irmãos, é importante notar que ele fez uma mudança de assunto.
O autor agora está falando para aquelas pessoas que simplesmente perderam a capacidade de suportar o sofrimento. Então, ele está falando aqui com o guerreiro caído, com o guerreiro exausto, com aquele que foi ferido, com aquele que está deprimido, com aquele que não consegue se levantar. Então, ele pergunta: está entre vós alguém doente? É importante pontuar, irmãos, que essa palavra doente aqui no Novo Testamento, ela não é utilizada primariamente para falar de doença física. O uso comum dessa palavra é para falar de fraqueza, né? Eu enumerei aqui pelo menos umas 5, 6 passagens que falam sobre isso. Eu não tenho tempo de olhá-las com vocês, mas talvez a passagem mais conhecida seja aquela de 2 Coríntios 12, em que Paulo está narrando lá a sua luta com o espinho na carne, e ele conclui o seu argumento falando assim: pois eu tenho prazer nas fraquezas. Então é a mesma palavra que aparece aqui. Então, a ideia do termo no Novo Testamento é de fraqueza espiritual. Então, se nós fôssemos colocar a pergunta em outros termos, ficaria mais ou menos assim: alguém entre vós está fraco? Isto é, tem alguém derrotado? Seja pela perseguição, seja pelo pecado próprio, você está emocionalmente fraco, esgotado espiritualmente, ao ponto de não conseguir mais caminhar na vida cristã pelo seu próprio impulso. Uma pessoa, meus irmãos, nessa condição, ela precisa de alguém espiritualmente forte ao seu lado para andar com ela. E é sobre isso que o autor fala. Vem a exortação, após a pergunta, os irmãos podem acompanhar a leitura. Ele diz: chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Então, a exortação de Tiago é: chame os presbíteros. Os irmãos sabem que a palavra presbítero, bispo, pastor, no Novo Testamento são termos sinônimos. As diferenças entre bispo e presbítero são já a partir do 2º século, mas aqui ele está falando dos pastores como supervisores do rebanho. Então, por isso ele optou por esse termo. Eles são aqueles que cuidam, eles são espiritualmente fortes. Eles são, conforme lemos, os irrepreensíveis, sóbrios, que governam bem a própria casa, que são experimentados na fé, que têm bom testemunho, que são piedosos, apegados à palavra fiel. Então, esses homens são habilitados por Deus para socorrer essas pessoas. Então, Tiago está dizendo: você está sendo sobrecarregado por lutas internas e externas, você perdeu a vitalidade espiritual, você não consegue mais orar. Vá àqueles que são espiritualmente fortes e peça que eles orem por você. Isso aqui, irmãos, concorda com o que está lá em Atos capítulo 6, versículo 4, quando os apóstolos se distanciam lá do trabalho das mesas para dizer que eles iriam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. E eu queria lembrar aos irmãos que esse é um aspecto fundamental, um aspecto marcante no ministério de um pastor. Os pastores são chamados por Deus a se colocar ao lado dos guerreiros feridos, de pessoas de coração partido, que não têm força mais para invocar a Deus com seus próprios lábios. Entretanto, além de orar, Tiago acrescenta que os presbíteros deveriam ungir aquela pessoa com óleo, em nome do Senhor Jesus. Nós lemos isso no restante do versículo 14. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. O que isso significa? Irmãos, ungir aqui não significa aquela prática conhecida em algumas igrejas e também no romanismo, de simplesmente passar óleo na testa de uma pessoa. Esse verbo aqui, no idioma em que o Novo Testamento foi escrito, ele significa esfregar, massagear. E quanto ao óleo que é mencionado aqui, era o óleo de oliva, que nós conhecemos muito bem. Esse verbo aqui, ele era utilizado para falar de lavagens de pés, lavagens de cabeça, por exemplo, para uma visita recém-chegada em sua casa. Então, o verbo aqui não era para falar daquela unção, que eu vou tomar a liberdade aqui, de falar de uma unção religiosa, como acontecia a unção de reis, profetas, sacerdotes, aquela unção cerimonial, nada disso. O texto tem, inclusive na língua grega, tem uma palavra específica para designar esse tipo de unção. O caso aqui é de uma palavra de cunho secular, no seu uso comum. Nós temos um exemplo disso lá
conhecida parábola do bom samaritano de Lucas capítulo 10, que diz lá que quando o bom samaritano encontrou o homem caído, ele foi lá e colocou vinho e passou óleo nas feridas. Ele pensou, né, na revista atualizada, diz que ele pensou-lhe os ferimentos, isso é, ele massageou os ferimentos daquele homem. E novamente, irmãos, ali não havia nada de espiritual, não havia nada de cerimonial. O álcool era simplesmente para limpar e o óleo para tratar as feridas. Isso era uma prática comum no primeiro século. É possível ler a respeito dos atletas que, para aliviar um pouco as dores musculares, eles massageavam o corpo com óleo. Então, Tiago aqui não está falando de um ato religioso, por assim dizer, mas de um ato secular. É a palavra que ele utiliza aqui, tanto ele quanto Lucas. Então, se nós fôssemos compor, irmãos, um quadro, imagina mais ou menos a seguinte situação, eu acho que dá para se aproximar bem do texto. Pense em um cristão que foi submetido a um trabalho semi-escravo por um crente rico, ou que foi açoitado por um patrão violento, ou que sofreu uma tentativa de assassinato enquanto estava andando na rua por simplesmente ser cristão. Essas coisas aconteciam no primeiro século. E esse crente está fisicamente esfolado, espiritualmente fraco, psicologicamente abalado, não havia hospitais e os poucos médicos que existiam na época serviam basicamente à nobreza. Então os pastores da igreja tomavam conhecimento da condição daquele irmão, iam até a casa dele e eles passavam óleo no corpo ferido daquele crente que sofreu por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo que oravam com ele e por ele. É disso que Tiago está falando aqui. É como se os pastores fossem lá pastorear, cuidar, zelar tanto do corpo quanto da alma desses crentes injustiçados. Aquele ato de passar óleo trazia alívio. Vocês devem lembrar, em Lucas capítulo 7, o Senhor Jesus comparando a postura do fariseu que recebeu ele na casa com a postura daquela mulher pecadora. A mulher pecadora lavava os pés de Jesus com um unguento super caro, enquanto aquele fariseu não se dignou sequer a colocar óleo na cabeça do nosso Senhor Jesus para trazer algum tipo de alívio do sol escaldante. É disso que está sendo falado aqui. No final das contas, Tiago está falando sobre o ministério do amor, sobre o ministério do cuidado. Era dessa maneira que a restauração chegava aos crentes feridos, que não tinham mais forças para buscar a Deus sozinhos. Portanto, era óleo nas feridas, oração aos céus, palavras de encorajamento. E naquele momento, meus irmãos, esses presbíteros, esses pastores, eles se tornavam cada vez mais parecidos com o Supremo Pastor. É impossível não ler isso aqui e não lembrar: unges a minha cabeça com óleo, prefigurando o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine um pastor de ovelhas como Davi o foi. E ele está ali no final da tarde, observando suas ovelhas passando na sua frente, e de repente ele nota uma ovelha que está ferida e estressada. Então ele pega aquela ovelha, deita ela no chão, passa óleo na sua ferida e produz alívio. Esse, meus irmãos, é o ministério de um pastor. É o ministério do cuidado. É o ministério de restauração. E Tiago termina esse versículo dizendo que tudo isso tinha de ser feito em nome do Senhor. Isso, irmãos, é uma declaração belíssima. Ele está falando que nós fazemos isso na autoridade de Cristo. Nós realizamos esse trabalho de cuidado como representantes dele. É como se seria esse tipo de coisa que Cristo faria caso estivesse com aquele crente. Então aqueles irmãos feridos, maltratados, eles recebiam cuidado do corpo e na alma, e naquele momento eles estavam sentindo, por meio daqueles pastores, o quanto o Senhor Jesus os amava. Muito belo esse quadro. Agora, o que aconteceria quando estes homens, fortes espiritualmente, os pastores da igreja, orassem e ungissem o crente ferido? No verso 15, ele apresenta alguns benefícios. Acompanhem comigo. O primeiro deles, ele diz: e a oração da fé salvará o enfermo. Essa palavra enfermo, em Hebreus capítulo 12, versículo 3, é usado para falar de gente que está fadigada, gente que está cansada. Então note, a oração da fé, não a unção,
Mas a oração renovaria as forças daquele crente fraco. A oração da fé restauraria aquele crente que está cansado por conta de todas as provações. Esse seria o primeiro benefício. Por consequência, ele acrescenta: e o Senhor o levantará. Isto é, o Senhor iria despertá-lo. O Senhor daria entusiasmo. O Senhor iria restaurar. Aqui, meus irmãos, nós temos uma promessa maravilhosa de encorajamento ministerial para todos aqueles que estão labutando na obra do Senhor. Que se nós nos aproximarmos verdadeiramente para cuidar de forma integral daquelas pessoas que estão sofrendo, daquelas pessoas que estão fracas, daquelas pessoas que não estão conseguindo se levantar, se nós nos colocarmos ao lado desses irmãos em oração, o Senhor vai restaurar. É possível que haja pessoas assim na sua igreja. É possível que haja pessoas assim na sua família. Então aqui nós temos uma promessa gloriosa do Senhor. E ele fala um outro benefício. Ele diz ainda: e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aqui o cenário muda um pouquinho. Agora ele está falando de pessoas que estão fracas e sem forças para orar, porque elas estavam derrotadas pelo pecado. Então é como se Tiago estivesse dizendo que esse ato de convidar os pastores, confessar que pecou, e receber a oração, as palavras de conforto, a exortação dos pastores, e essa pessoa se colocando diante do Senhor em arrependimento, isso redundaria em perdão divino. Então tudo que nós vimos aqui, irmãos, é oração e cura. Cura física, cura emocional, cura espiritual, cura da escravidão do pecado. Jesus, por meio dos pastores, visitando aquelas pessoas que não conseguem levantar as suas próprias vozes em oração ao Senhor. Esse é o segundo aspecto. O terceiro está no verso 16. Chamamos de oração e comunhão. Ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. A conjunção, pois, estabelece uma ligação entre o que ele disse anteriormente e o que ele está prestes a dizer. É como, irmãos, se a exortação do verso 16 fosse uma prevenção para evitar o esgotamento espiritual do qual Tiago vem falando. Então, se fôssemos colocar em outros termos, seria mais ou menos assim: se você não quer ficar prostrado em pecado, se você não quer perder completamente as suas forças de orar e ter como única alternativa o trabalho dos presbíteros na sua casa, crie o hábito de confessar aos seus irmãos os seus próprios pecados. É isso que eu quero dizer com oração e comunhão. O que ele quer dizer aqui com confessar? Todos nós sabemos. Confessar é expor. Confessar é colocar para fora. Confessar é simplesmente deixar as pessoas verem as suas fraquezas e vulnerabilidades. E Tiago está falando, irmãos, que essa prática é uma prática que faz muito bem para a nossa alma. Esse tipo de disciplina espiritual nos livra da exaustão espiritual e da própria vitimização. E note que Tiago diz que isso tem que ser feito entre os irmãos. Aqui ele não está mais falando do relacionamento entre pastor e membro ferido. Ele diz assim: confessai uns aos outros. Então ele está agora expandindo a sua exortação, dizendo que isso tem que acontecer dentro do ambiente da igreja. A igreja do Senhor precisa ter pessoas espirituais, fortes em Deus, maduras espiritualmente, o suficiente para ouvir os pecados daqueles irmãos que estão em fraqueza. Então esses irmãos vão lá, abrir o coração, eles vão expor as áreas da sua alma nas quais a luta é mais intensa, e esses irmãos fortes, eles vão exortar, eles vão fortalecer e até mesmo acompanhar esses irmãos através de prestação de contas. Essa é uma forma maravilhosa de se lidar com o pecado. Então aqueles irmãos enfraquecidos pela prática do pecado, deveriam se aproximar dos irmãos fortes, piedosos, santos, confessar os seus pecados e depois orar um para o outro. É maravilhoso isso, irmãos. E qual o resultado dessa prática tão saudável dentro da igreja? Tiago acrescenta:
orai uns pelos outros para serdes curados. Então, o resultado desse ambiente espiritual de cuidado entre os irmãos resultaria em cura. Cura aqui, entenda-se, perdão de Deus. Cura aqui, entenda-se, libertação das amarras de pecado. Todos nós, irmãos, que somos pastores, nós deveríamos orar e trabalhar para que as nossas igrejas tivessem esse tipo de ambiente. Para que houvessem uma comunidade de crentes firmados no Senhor, maduros espiritualmente, que pudessem acudir crentes que estão passando por provações, lutando contra pecados terríveis, e ali eles abrirem o coração, orarem, serem acompanhados, exortados, ter um ambiente saudável. Seria maravilhoso se a igreja do Senhor fosse assim. Nós temos que orar e lutar para que assim o seja. Isso nos leva ao quarto aspecto da oração, nós chamamos de oração e poder. Eu estou agora na última frase do verso 16. Ele diz assim: muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Aqui, irmãos, o pastor de Jerusalém está explicando o porquê valeria a pena aqueles irmãos criarem o hábito de confessar os pecados uns para os outros. Ele diz: vocês devem fazer isso, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Em outras palavras, se você está enredado pelo pecado, na igreja do Senhor Jesus tem um justo lá. Esse justo pode estar entre os pastores da igreja, mas não necessariamente, tem pessoas piedosas no corpo de Cristo. E você pode ali expor o seu pecado, revelar o seu pecado, orar com aquela pessoa, e ele diz que Deus irá curar, porque a súplica de alguém piedoso tem poder nos céus. Essa palavra eficaz, inclusive, é de onde vem a nossa palavra energia. Então ele está falando que um justo com os seus joelhos no chão, orando por um crente que está levado por pecados, essa oração em si mesma, ela possui um poder tremendo. Por isso chamamos aqui de oração e poder. Tiago, irmãos, ilustra o poder da oração citando o profeta Elias. Ele diz que Elias era um homem comum, como qualquer outro, isto é, ele também tinha as suas lutas internas. Quem já acompanhou de perto a história dele no livro dos reis, sabe que ele teve medo, ele ficou cansado, ele esteve desanimado, mas Tiago aqui acrescenta que ele orou com instância. A ideia aqui é que ele orou realmente, ele orou de uma forma muito séria, ele orou. Os irmãos lembram da história lá? Baal, segundo os pagãos, era o deus da fertilidade. Diziam aqueles homens que ele era o responsável por mandar a chuva, e Israel estava acreditando naquela mentira. E de repente aparece aquele profeta inconformado, ele começa a orar, e ele pode ter orado uma coisa mais ou menos do tipo assim: ó Senhor, mostra para todos que tu és o dono da criação, é o Senhor quem detém as chuvas na terra, e o Senhor vai mostrar o teu poder como aquele que fertiliza a terra, fazendo simplesmente parar. E ele vai lá a Acabe, vocês sabem da história, e ele simplesmente profetiza que os céus estavam cerrados. E por 3 anos e meio não caiu uma gota do céu. E finalmente Elias se apresenta a Acabe novamente e profetiza que finalmente chegou a hora da chuva molhar a terra novamente. E o que isso, irmão, estava ensinando? Que Deus era o provedor da chuva. Que Deus era o responsável por fertilizar a terra e que Baal era uma farsa. Elias então ora, a chuva rega a terra. E é essa história que Tiago tem em mente quando ele diz: a oração de um justo tem poder. Qual é o ponto aqui, irmãos, de Tiago? Do mesmo jeito que a oração do justo Elias fez a chuva derramar sobre a terra,
A oração de um justo aqui na terra refresca a alma cansada, cura o soldado ferido e liberta aquele que caiu em pecado. Esse é o ponto que Tiago deseja ressaltar. Meus irmãos, como nós precisamos de justos com seus joelhos dobrados em nossas igrejas. Como nós precisamos. Como nós precisamos de pessoas cheias de poder do alto, orando ao Senhor pela revitalização espiritual daqueles que estão fracos. A oração tem poder, diz Tiago. Dito isso, irmãos, exposto o texto, eu quero só passar por algumas lições finais, depois nós vamos orar ao Senhor. Tem uma lição que, para a maioria de vocês, pode parecer tola, pode parecer previsível, mas eu quero fazer um disclaimer já de antemão, que na região em que eu sou pastor, essa lição é absolutamente importante. Não existe óleo ungido. Para vocês pode ser de uma obviedade tremenda, mas na região em que eu sou pastor, isso é muito importante. O azeite que nós vimos aqui era o azeite de oliva, que era utilizado para ungir, seja cerimonialmente ou seja secularmente. Portanto, não existia um óleo ungido, separado exclusivamente para esse fim. E quem ungia, conforme vimos, eram os pastores. Então, as pessoas não tinham que comprar óleo e ficar guardando no bolso para sair besuntando tudo. Carro, casa, comércio, foto, roupa íntima, né? Isso é macumba evangélica, os irmãos sabem bem. Né? Antibíblico, misticismo, superstição, engano. Né? Os pastores precisam denunciar essas coisas, porque tem causado muito dano a crentes. Então, chegar para os crentes e dizer, ó, se você tem um óleo ungido na sua casa, se for de azeite, coloque na salada, se for de outro tipo, lá frite um ovo, se for óleo de dendê, como tem muito na Bahia, faça um acarajé, qualquer coisa, mas não existe, né? Isso tudo é misticismo. Mas, em segundo lugar, tem uma lição que falou muito ao meu coração enquanto eu estudava essa passagem. É que o pecado, irmãos, ele quer nos isolar. O pecado, ele nos aborda de uma certa forma, ele cria racionalizações no nosso coração, que nos faz acreditar que a melhor forma de lidar com ele é ficarmos calados e nos entrincheirar em batalhas solos com eles. Então isso é uma estratégia do pecado. Ele quer se manter em secreto. E enquanto ele estiver em oculto, ele vai poder continuar drenando a sua vitalidade espiritual até que você se veja sozinho e exausto, conforme as pessoas que são mencionadas aqui. Nós vemos que o caminho de Deus é outro. O caminho de Deus é a confissão. O caminho de Deus é precisamente expor o seu pecado, é deixar o seu pecado ser trazido à luz, é colocá-lo diante de pessoas maduras na fé. Então, se você que essa noite acompanha essa pregação está de alguma forma sendo enredado pelo pecado, confesse-o. Ajoelhe-se ao lado de um justo e diga diante daquela pessoa, como se fosse o próprio Senhor Jesus ali ao seu lado, que você falhou, que você pecou, que você está vivendo aquém, que você não está vivendo à altura do Evangelho, nem de inconformidade à dignidade do seu chamado. E enquanto aquele justo elevar orações e intercessões aos céus em seu favor, o Senhor vai trazer restauração para a sua alma. Essa é a promessa desse texto. É a promessa que nós precisamos nos apropriar dela. Aqui nós temos, irmãos, um princípio muito belo de vida cristã. Em termos gerais, poderíamos dizer que em dias de provações, nós temos que manter a nossa vida de oração aquecida. Mas se de alguma maneira a nossa condição foi agravada pelo pecado, pelo sofrimento, nós temos de vencer o orgulho, a autoproteção e pedir ajuda. Nós temos que fazer isso antes que seja tarde demais. Aos meus irmãos pastores, colegas de armas, essa passagem ensina que nós precisamos nos consagrar. Nós precisamos, meus irmãos, de poder do alto. Nós precisamos ser fortes, maduros,
espiritualmente resistentes. Nós temos de ser tipos de Cristo para aqueles que não conseguem mais caminhar, para aqueles que foram derrotados, para aqueles que estão fracos, para aqueles que foram assolados. É parte, meus irmãos, do nosso ofício, massagear os fracos com o óleo do encorajamento e do conforto espiritual, conduzindo-os até o trono da graça. Essa é parte fundamental da nossa missão. E nós precisamos de revestimento do alto para sermos esse tipo de pessoa. É a minha oração e é o meu desejo para todos aqueles que compartilham o chamado ministerial. Nós sermos esse tipo de presbítero mencionado aqui por Tiago. E os demais irmãos que não são pastores, tem muitos aqui entre nós hoje. O que eu diria para vocês é que vocês deveriam querer ser o justo dessa passagem. Aqui tem o fraco, tem o pastor, tem o caído e pecado e tem o justo. O justo é aquele crente que não recebeu uma vocação ministerial, mas é uma pessoa consagrada ao Senhor e cheia do Espírito Santo. E esses irmãos são bênçãos no corpo de Cristo e aliviam muitos pastores. E às vezes eles são usados pelo Senhor para chegar onde muitas vezes onde o pastor não consegue, não pode chegar por força das suas ocupações. Então queiram ser essas pessoas. Queiram viver em obediência ao Senhor para que vocês tenham uma vida íntegra para ajudar quem precisa. Vocês precisam, lembre-se disso, estarem cheios de Deus, corretos na caminhada com o Senhor Jesus, para que a oração de vocês tenha poder quando vocês se ajoelharem ao lado dos fracos. Então, irmãos, é isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Que Deus abençoe os nossos corações, que a palavra de Deus habite ricamente a nossa alma, produzindo frutos para a glória do Senhor e para o nosso bem. Amém? Nós vamos louvar, vamos orar primeiro ao Senhor e depois nós vamos louvar a Deus com mais uma canção. Muito obrigado, Senhor, Pai, por nos dar o privilégio de estarmos juntos essa noite em torno da Tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque nós podemos conhecer a Ti. E nós oramos, Senhor, por aquelas pessoas que estão fracas, por aquelas pessoas que estão desanimadas, por aquelas pessoas que foram vencidas pelo pecado. Nós oramos, Senhor, para que elas encontrem restauração, mudança de vida, para que elas se ergam novamente da sua fraqueza, agora muito mais fortes e experientes, prontas a servir ao Senhor e a caminhar contigo em alegria. Eu oro, Senhor, por pastores que se deixaram levar pelo pecado, que foram enredados pelo engano e que estão isolados, às vezes cínicos no próprio comportamento. Eu oro, Senhor, para que essa noite haja um forte despertamento espiritual, para que eles se levantem, busquem ajuda, sejam, Pai, perdoados pelo Senhor, restaurados ao Senhor e venham a Te servir novamente com alegria e poder do Espírito Santo. Nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor nos faça Te buscar de tal maneira para sermos revestidos do alto e termos condições de ministrar aqueles que estão sofrendo. Nós pedimos isso para a Tua glória no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Vamos novamente, amados irmãos, ficar de pé para louvarmos nosso Deus. Vamos cantar o cântico Nossa Glória é Jesus Conhecer. Não há glória maior que a de Cristo, Senhor, em que nós gloriamos e rendemos-lhe louvor. Seja a religião, reputação ou poder, não há glória maior que a Jesus conhecer.
se assentar, amados. Meus irmãos, quero lembrá-los, os que não ouviram, que por favor, terminando esse culto tão rápido, venham aqui à frente deixar a carta de vocês para a gente fazer o arrolamento de todos os delegados. O pastor Citri também pede que, se você de repente deseja concorrer para um cargo da diretoria do próximo biênio, ele colocou uma lista ali que você pode se voluntariar. Vai ter uma comissão que vai procurar percorrer todos os irmãos, mas de antemão, se você tem um dom que pode abençoar o nosso grupo, então você pode vir aqui à frente e se inscrever. Eu quero agradecer a todos os irmãos, nós estamos chegando ao final do culto. Hoje foi curto, tá? Para vocês poderem aproveitar um pouco, descansar. E amanhã, irmãos, nós vamos de fato começar os nossos trabalhos mais longos. Nós começamos hoje um pouco atrasado. Diz que o atraso, um pouco de atraso no primeiro dia até tem um pouco de charme. Mas nós não queremos isso a partir do segundo dia. Portanto, amanhã nós começaremos no horário. Por favor, irmãos, se programem para cumprir todas as atividades. As igrejas de vocês mandaram vocês como representantes. Então, por favor, honrem o investimento que a igreja está fazendo, sendo pontual, participando e não escapando de nenhuma reunião. Que Deus nos abençoe, uma boa noite a todos e que a graça do Senhor esteja conosco. Amém. Deus abençoe.